Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cash. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo W. W, você está aí, W? Estou aqui, Pinute. Mais uma vez estou aqui. Exatamente. O Gato Cash é a sua missão, né, de uma vez por mês trazer conteúdo educativo, relevante. Você conhece algum outro podcast, W, que está tão comprometido com a evolução espiritual e até mesmo filosófica dos seus ouvintes? Que eu conheço, eu não conheço muitos, né? Mas que eu conheço, não. Exatamente. Né? O Gato preocupado com você, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que muitos betas chegam no Knut e falam assim: Knut, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu me transformaria. Com uma máquina do tempo, qualquer beta vira alfa. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu poderia voltar ao tempo antes de me casar, antes de tomar uma pensão, antes de tomar o divórcio na fuça. Né? Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu não teria pegado aquela DST. Né? Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu não teria sido demitido. Né? Se eu estivesse fazendo uma máquina do tempo, eu não teria feito 5 anos de engenharia para terminar no Uber. Né? Então, amigos, eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo W, e hoje nós vamos explorar ao máximo essa questão. Né? É possível o beta voltar no tempo? Voltar no tempo é o que nós vamos ver hoje, né? Mas, Exatamente. primeiro, né, uma pergunta mais simples, né? Viagem no tempo é possível? É possível. Sim. É possível. Eu acho possível. Nós estamos fazendo isso agora. A gente está no presente, estamos indo para o futuro, né? Exatamente. Então, viajar, ir para o futuro, obviamente é possível. Né? Não precisa, não, nada. É possível de várias formas. É possível você viajar para o futuro de várias formas. Uma, você fazendo, você indo em alta velocidade, né? Acontece aquela teoria da relatividade, e aí quando 1 minuto para você pode, em velocidade da luz, pode significar 100 anos para quem está aqui na Terra. Aí quando você volta da viagem de 1 minuto, você volta 100 anos depois. Então é possível você viajar no tempo para frente. Também existe a teoria de que é possível você, através de objetos que atraem a gravidade, né, fazer com que o tempo também se avançasse, né? Mas assim, o negócio é o seguinte: a gente sabe, né? O Knut sabe que ele estudou pra caramba, né? Pessoas que estão estudando aqui não sabem que é possível viajar no tempo, né? Acho que não é impossível, acho que é macumba, acho que é do demônio, né? Mas é possível, em tese, pela teoria da relatividade, você viajar no tempo para frente. Para trás, que é aquilo que a gente quer, que a gente não sabe. Exatamente. Para trás, né, para o passado, aí as coisas já são um pouquinho mais complicadas, né? Bom, como você mesmo falou, a teoria da relatividade, que é uma teoria da física que surgiu aí no século passado, século XX, é uma teoria que mudou muito de como as pessoas viam a relação entre espaço e tempo, né? Porque até o começo do século XX, né, se acreditava que o tempo passasse do mesmo modo para todo mundo medisse o tempo da mesma maneira, mas conforme foi tendo avanços no eletromagnetismo, na descoberta de propriedades da luz, foram descobertas algumas coisas novas, né? Teve um físico do século XIX chamado James Clerk Maxwell, que ele descobriu que a luz é uma onda eletromagnética. E ela tem uma velocidade constante, mas aí ficaram se perguntando, então, uma velocidade constante, mas em relação a quê? Porque relatividade é o quê? Relatividade de movimento, né? Isso aí a gente aprende desde a primeira aula de física na escola, né? O seu movimento, ele depende de referencial. Você sentado ali no ônibus, a pessoa do seu lado está parada em relação a você. Mas quem está vendo de fora está vendo o ônibus se mover, então você e a pessoa do seu lado estão se movendo em relação a essa pessoa. Então, velocidade, ela é diferente para cada referencial. E aí se perguntaram, e a velocidade da luz ela vai ser constante em relação a qual referencial? Acreditavam que existia uma coisa chamada éter, né? Acreditavam que era uma coisa no universo no qual a velocidade da luz estava se movendo em velocidade constante em relação a ela. Mas aí fizeram experimentos, né? Um experimento famoso chamado experimento de Maxwell e Morley, né? Fizeram todo um experimento mexendo com luz e descobriram que a velocidade da luz era constante para
referenciais com velocidades diferentes, e se esperava que fosse diferente. Pega aí, W. Pega aí, W. Eu me lembro da velocidade da luz, né? Lá no Cavaleiro do Zodíaco, né? Sim. O cara dava um golpe na velocidade da luz. Né? A velocidade da luz é o limite, como a gente já falou lá atrás, né? Amigos, GadoCast. Esse aqui é igual aos GadoCast de conspiração, né? Os GadoCast como a gente pode falar, né? De filosofia e ciência, eles também são continuativos, né? A velocidade da luz é o limite imposto, né? Para gente de velocidade, né? Por algum motivo, ninguém sabe por quê, né? Sim, ela tem um valor, um módulo máximo, né? A velocidade máxima que se alcança no universo. Mas, antes de chegar lá, eu só estou explicando para o pessoal aí mais ou menos o básico do que é essa teoria da relatividade que a gente comentou aqui, né? Que é essa coisa de... que, assim, ela tem um valor máximo, mas também é um valor que não muda para diferentes referenciais, que se esperava que tivesse velocidades diferentes, não tem. Então, foi se desenvolvendo uma teoria em que essa velocidade da luz tem que ser constante para todos os referenciais. Um cara que acho que muita gente deve conhecer, chamado Albert Einstein, né? Ele desenvolveu, então, essa teoria, né, em que se supõe que a velocidade da luz é constante para todo referencial, e aí como que você vai compensar as medidas? Então, diferentes referenciais vão ter que medir a mesma velocidade para a luz, que são os 300 mil quilômetros por segundo lá. Agora, são diferentes referenciais em velocidades diferentes. Então, como é que vai compensar a diferença nesses referenciais? Com medidas de espaço e tempo. Então, diferentes referenciais medem diferentes intervalos de tempo. Então, por isso que se fala em dar saltos para o futuro, né? Em vez de quando se alcança uma velocidade muito próxima da luz. Porque, assim, aqui, na nossa velocidade cotidiana, tipo, isso aí não faz diferença nenhuma, né? Você correr um pouco mais rápido não vai fazer diferença nenhuma em sentido de relatividade. O que vai fazer diferença é você chegar numa velocidade muito próxima da luz. Agora, isso tudo que a gente está falando aqui, né, é uma primeira parte da teoria da relatividade. A gente chama de teoria da relatividade especial. Porque tem duas teorias da relatividade. Essa primeira, da especial, ela é para referenciar que tem velocidade constante, que não considera a aceleração. Mas lá para 1917, mais ou menos, o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral. E aí considera aceleração e gravidade, enfim. E aí se descobre que a massa também, ela consegue ter diferenças de medida de tempo também. Ela consegue deformar o espaço e o tempo. Porque é tudo isso que está acontecendo. Eu estou falando de forma bem geralzona, porque se entrar nos detalhes técnicos, a gente vai ficar preso muito tempo em muita coisa técnica. Mas o ponto principal é que espaço e tempo não são mais grandezas que até pouco tempo, antes do século XX, se pensava que eram separadas. Agora... É isso que eu queria falar com você. É exatamente esse ponto que eu fico com mais dúvida, né? Por exemplo, antigamente a gente achava que existia espaço e que existia tempo. Agora nós temos, principalmente depois da teoria da relatividade, que a gente sabe que o espaço-tempo pode ser curvado através de objetos de enorme massa. Então quer dizer que espaço-tempo é uma coisa só. Então como que você viaja só no tempo e não sem viajar no espaço? Então é como se é tudo junto, como que faz para você voltar no tempo? A mesma partícula voltar no tempo. Parece impossível, né? Parece. Mas aí vamos entender um pouco melhor como funciona aí, né? Então, essa teoria da relatividade geral, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que objetos com uma massa muito elevada, muito grande, é capaz de deformar o espaço e tempo, né? Espaço-tempo, tudo junto. Quer dizer, a gente, como você falou, a gente aprende na escola, né? A gente até vê aqueles gráficos, espaço e tempo, mas a gente simplesmente é como se fosse uma relação matemática, né? Como se uma coisa não dependesse de outra. Mas com a teoria da relatividade, se começou a pensar que, na verdade, o universo ele não é só espaço e tem um tempo passando. Na verdade, o universo seria um conjunto de eventos. Seriam eventos que formam um objeto, vamos dizer, quadridimensional, que são 3 dimensões de espaço e uma de tempo, né? Como se fosse um objeto quadridimensional em que há deslocamento pelos eventos.
E então o movimento, na verdade, não é simplesmente se deslocar pelo espaço conforme o tempo passa. O movimento pelo universo, na verdade, seria se deslocar através de eventos. E é possível fazer isso por diferentes caminhos. Então, W, isso aí interfere até naquela visão que a gente falou no último podcast sobre dimensões, porque a gente diz que, por exemplo, existe a dimensão altura, a dimensão largura, a dimensão profundidade, e que a gente estaria a gente estaria nessa terceira dimensão, nessas três dimensões físicas, e chega uma quarta dimensão que é o tempo, que é a gente se movimentando nessas três dimensões. Só que o que a gente está falando é o seguinte, que é tudo a mesma coisa, né? Né? Exatamente. Na verdade, tem diferentes interpretações. É possível interpretar a relatividade ainda pensando em algum referencial fora do universo, que é, por definição, fixo e constante, então ele está parado, então tudo que se faz em relatividade é simplesmente diferenças de medição, e os efeitos que acontecem é simplesmente porque a velocidade muda como os relógios funcionam. Mas uma das interpretações mais aceitas pela ciência atual é o quê? É que o universo é realmente isso, eventos. Então, depende de como você se movimenta por essa distribuição de eventos, né? Se entende isso, se interpreta isso como um movimento pelo espaço-tempo. Então, não se fala, quando se fala em relatividade, não se fala mais espaço e tempo, né? Se fala num espaço-tempo. E o que a relatividade geral mostrou é que a presença de massa deforma esse espaço-tempo. Então, ela muda a topologia, né, do espaço-tempo. O que isso quer dizer? Topologia é uma área da geometria que estuda formas e como essas formas se modificam. Quem manja de matemática deve ter tido essa matéria, né? Os caras, eles conseguem provar, por exemplo, que o formato de uma caneca, você consegue fazer, dependendo de como você deformar, você consegue fazer essa caneca virar uma rosquinha. Ou seja, é uma área da geometria que te permite entender o que acontece quando você muda o formato das coisas, de objetos em diferentes dimensões. Aqui a gente está falando de um objeto quadridimensional. Dimensão é o quê? É o que você precisa para localizar alguma coisa. Então, agora, você não precisa, você pode localizar no espaço, com as três coordenadas relacionadas a espaço, mas também vai precisar de uma coordenada relacionada a tempo. Se ficar muito difícil de imaginar com 4 dimensões, imagina um universo em que só tenha uma dimensão, uma linha, um objeto se movendo por essa linha, mas tem a dimensão de tempo também. Em cada instante, essa bolinha ou o que for vai estar ali se movendo por essa linha. E agora, com essa simplificação, o que você pode fazer? Dependendo da massa dessa bolinha, ela pode deformar essa linha. Então, imagina uma linha que você pode curvar essa linha, né? Ela está reta no começo. Imagina ela reta no começo. Aí a massa faz ela curvar. E dependendo de como essa massa está, a quantidade dessa massa, dependendo de como ela se comporta nessa linha aí, é possível deformar, então. Mas se é possível deformar essa linha, né? No espaço, imagina também que é possível ter uma deformação na linha da dimensão do tempo. Então, você consegue deformar espaço e tempo. Então, imagina o tempo como se fosse uma linha, representa como se fosse uma linha. O que seria você curvar essa linha? Bom, você podia curvar até o ponto em que as extremidades, elas se juntam. E o que isso significaria? Quando você chega no final, você volta para o começo. Ou seja, pela teoria, uma viagem ao passado é possível. Agora, como isso é feito, aí, claro, vai precisar. Na prática, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito difícil. E pelo que a gente tem no universo, também é muito difícil. Mas, por exemplo, a teoria da relatividade já foi provada, por exemplo. Eu vi que fizeram aquele experimento com um relógio de precisão aqui na Terra e também lá na estação espacial. E que houve diferença. Você também sabe disso? A teoria da relatividade ela já foi provada. O que foi demonstrado é que, de fato, para a relatividade especial, né, tem um experimento famoso, que é um experimento de Halfley-Keating, né, são o nome de dois físicos,
que eles pegaram relógios de alta precisão, deixaram um na Terra e colocaram um avião com uma velocidade muito, muito alta. Claro, não chegou próxima da luz, mas foi uma velocidade muito, muito alta. E perceberam que teve uma diferença mínima entre esses relógios. Então, o que estava sendo... que era previsto pela teoria da relatividade, que era medidas de tempo diferentes para referenciais diferentes, bateu. Claro, você pode interpretar como que o relógio no avião se movendo era a mudança da velocidade fez com que ele trabalhasse de modo diferente. Então, pode ser que seja um tempo absoluto, mas a velocidade faz com que o relógio trabalhe de modo diferente. Tem interpretações nesse caminho. Mas você pode entender que o relógio no avião, ele se deslocou pelo espaço-tempo de modo diferente. Isso para a relatividade especial. Para a relatividade geral, se comprovou que, dependendo do campo gravitacional em que o relógio, assim, que os relógios se encontram, o tempo também tem uma diferença. Então, o tempo, ele tende a passar... Tem uma diferença de tempo, o tempo tende a passar mais devagar, quanto mais próximo do centro da Terra, no caso, né? Foi feito experimento na Terra, quanto mais próximo do centro da Terra, você tem o tempo passando mais devagar. Então, quem mora mais no alto, né, o tempo passa mais rápido, envelhece ligeiramente mais rápido, né? Frações de segundo mais rápido. Então, eu quero morar nas montanhas, eu vou ficar mais jovem se eu ficar no chão, né? Não, se você morar no prédio, você envelhece mais rápido? Se você mora mais elevado, você está um pouco mais longe do campo gravitacional. Então, algumas frações de segundo, né, vão ter uma diferença. Mas, claro, como a gente está numa gravidade muito baixa, a diferença é mínima, né? As coisas começam a ficar mais relevantes quando você considera um campo gravitacional muito forte, que é gerado, por exemplo, para estrelas muito massivas, né? Pensa astronomicamente, né? Pensa, por exemplo, em buraco negro. Buraco negro. Buraco negro é um item que tem uma massa muito grande, muito vultosa, sim, e tem uma força gravitacional muito forte, ele atrai outros objetos, né? Isso faz com que o tempo se passe mais rápido, né, perto desses objetos. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais tem dilatação temporal e mais... Em relação a quem está longe desse campo gravitacional, o tempo passa mais devagar. Sim. Fica mais jovem, quanto mais próximo do campo gravitacional forte, mais jovem. Mas isso é por conta da dilatação que a massa faz no espaço-tempo. Sim. Eu estava vendo que uma das formas de a gente conseguir voltar para o passado é através do buraco de minhoca. Você sabe o que viria a ser o buraco de minhoca, W? Só a gente tem que tomar cuidado para diferenciar, né? Buraco negro não é a mesma coisa que buraco de minhoca, né? Quando a gente fala em buraco de minhoca, a gente já está falando de uma conexão entre dois pontos diferentes do espaço-tempo. Que você pode gerar essa conexão, como eu falei, em tese é possível conectar dois pontos diferentes por conta que sem massa estariam distantes, mas dependendo de como a massa for colocada, você pode aproximar esses pontos. E aí você gera um buraco de minhoca que liga dois pontos do espaço-tempo que estavam antes afastados. Como no filme Interestelar, como você falou? Desculpa. Sim. Interestelar, aquele filme, né? Fala, safado. Oi? Fala, safado. Tá dando problema? Sim, fala. Desculpa, é que deu uma parada aqui que eu achei que tinha dado problema. Volta pro teu presente. Vai. Tá. A gente estava falando de novo. Estava falando do buraco de minhoca que conecta dois pontos no espaço-tempo. Tá. Então... Não, mas, assim, eu pensei que o pessoal... Não tem nenhum lugar que você enfia a minhoca nesse buraco de minhoca? Por que se chama esse buraco de minhoca? Sim. O nome é porque vem fizeram a comparação da minhoca da maçã, né? A minhoca, ela pode ir de um lado da maçã para o outro, indo por dentro, né? Eu pensei em enfiar a minha minhoca no buraco, na minha cabeça já estava em outro lugar, mas prossiga. Mas só fizeram essa comparação, né? Porque se você demorasse
Você pode ir para. A gente está em 2020, a gente poderia ir para 2030, normalmente esperando 10 anos para chegar até 2030. Agora, se tivesse um buraco, né, de minhoca aqui em algum lugar, algum portal, coisa assim, que você entrasse e você caísse direto em 2030, né? Você podia ir para 2030 agora. Ou. Não, mas aí. Não, mas peraí. O buraco de minhoca, ele tem em tese, tem dupla via. Ele seria uma comunicação entre espaço-tempo, ou seja, a pessoa de 2030 ia poder vir para cá e a pessoa de cá podia ir para 2030, correto? Dupla via. Poderia também. Mas assim, o grande problema dessa parada é um problema logístico. Por exemplo, a gente sabe que objetos de altíssima gravidade, eles atraem. Eles são tão, a gravidade deles é tão forte, eles atraem tanta gente, atraem a massa com tanta força, que um pedaço do objeto vai ser puxado a uma velocidade muito diferente de outro pedaço do mesmo objeto. Logo, esses buracos negros, né, eles despedaçariam qualquer objeto que chega perto deles. Seria possível que um buraco de minhoca não fosse afetado por isso? Aí, que o buraco negro, ele tem, né, a tração gravitacional dele é muito forte, como você falou, né? Seu pé, se puxasse pelo seu pé, você despedaçaria o seu corpo antes de chegar na sua cabeça. No caso de um buraco de minhoca, dependendo de... Como a gente está falando de uma passagem pelo espaço-tempo, né? Então, depende de como tiver esse espaço-tempo, é possível, seria, em tese, né, seria possível atravessar direto, né, de um ponto até o outro, sem correr esses riscos. Mas a gente está falando de bem teoricamente mesmo. Se está muito confuso para quem está ouvindo, né, porque a gente está falando de... Esse podcast é igual um chá de fita, tá uma viagem violenta. Vamos tentar deixar mais didático ainda, né? Quando eu falo espaço-tempo, de novo, espaço-tempo, a gente está falando de todos os eventos, eles estão numa estrutura só. Imagina como se fosse um lençol esticado. Esse é o espaço-tempo sem presença de massa. Aí você pega uma bola de boliche e joga nesse lençol. Vai rasgar, né? Vai rasgar. Pode rasgar, né? Depende de como você colocar, né? Colocar um pouco mais de delicadeza, né? Vai deformar o lençol, né? Não vai ficar mais reto, vai ficar... dar uma encurvada. Então, a ideia é que você pode manusear, manipular, né, esse lençol aí do espaço-tempo, depende de como as massas estiverem, de diferentes maneiras. E no nosso universo é que a gente já comentou em outras vezes, né, que a energia escura, ou o que for, faz com que as estrelas estejam todas se expandindo, né, o universo está se expandindo. Mas poderia ser diferente. Um matemático chamado Kurt Gödel, né, ele pensou num universo em que, em vez de ele estar se expandindo, ele estivesse rotacionando, de alguma maneira. E aí ele conseguiu provar, usando um monte de contas complicadas lá, que seria possível fazer uma viagem no tempo, né, de qualquer ponto, dependendo fazendo o espaço-tempo rodar e girar, e ele conseguiu fazer uma manipulação doida no tecido do espaço-tempo que permitia viagens no tempo em diferentes lugares, em diferentes pontos do espaço-tempo. Para encurtar tudo, o que estamos querendo dizer aqui é o quê? Que uma viagem para o passado, por meio de deformação no espaço-tempo, teoricamente é possível. Mas olha só, se isso é possível, a gente teria que ter alguma tecnologia que fizesse a gente poder fabricar de forma intencional buracos de minhoca. Né? Só que aí entra o dilema filosófico, o W. Pode ser que nós não tenhamos essa tecnologia, mas será que nós, lá em 2170, em 3800, em 20.700, nós já não temos essa tecnologia? Caso eles possam fazer esses buracos de minhoca, é possível que esses buracos de minhoca surjam aqui, né? E que nós possamos viajar no tempo através da tecnologia que eles, lá na frente, inventaram. Então é por isso que muita gente acredita que isso não é possível. Porque se fosse possível que houvesse buracos de minhoca, né? Provavelmente a gente veria algum perto da gente, né? Para alguém entrar em contato com a gente. Então, muitas pessoas acreditam que isso provavelmente não foi inventado ainda pelos seres humanos no futuro. Tem uma frase famosa do Stephen Hawking, né, que ele falava, se viagem no tempo fosse possível, né, alguém já teria vindo do futuro, né, e teria um monte de turista aqui, né, visitando o passado. Mas
sei lá, né? Tem vários. A gente está falando só de teoria, muita teoria, né? E talvez seja possível, mas se for possível, né? Isso leva a outros problemas também, né? E aí entra uma parte interessante, que é que consequências teriam se alguém quisesse vir para o passado, né? E aí a gente entra nos problemas que se teriam com uma viagem ao passado. Por exemplo, se eu quisesse voltar no tempo, antes de eu conhecer uma mulher que eu gosto muito, para poder voltar no Sim. tempo para conseguir praticar pua com a mulher e comer ela. Qual seria o problema? Eu poderia voltar no tempo, ia chegar pro Knut do passado e falar assim: Knut, seu beta retardado. Não é para falar isso, é para falar outra coisa. Se você usar esse aqui, o jogo do texto, você vai conseguir comer essa mulher. Entendeu? Então eu voltasse no passado, entregasse o jogo do texto pro Knut, pro pequeno Knut. O que ia acontecer comigo? Eu ia comer a mulher? O que ia acontecer com o Knut? Tá. Se fosse bem sucedido, né? Seu jogo do texto, talvez sim. Não, E aí, eu sendo entrei bem lá no buraco sucedido, de você minhoca. teria. Eu entrei lá no buraco de minhoca para voltar para o ano 2005 para dar o jogo do texto pro Knut. Eu consegui entrar no buraco de Tá. minhoca. Depois eu voltei lá pro buraco de minhoca. O que ia acontecer? Tá, deixa eu acompanhar aqui. Você, Knut de 2020, entrou no buraco de minhoca para 2005. Uhum. Tá. Você entregou, conversou com o seu eu de 2005, vamos dizer assim. Tá. Mas seu eu de 2005 foi bem sucedido com o que você entregou, Sim. com a informação que você entregou. Sim, jogou alfa. Tá. Comeu todo mundo. Se ele foi bem sucedido, então, quando chegou o Knut de 2020, teve sucesso. Então, ele não teria razão para voltar ao passado e entregar a informação para o Knut de 2005. Não, né? mas a linha do tempo em que eu virei alfa, quando eu volto para o tempo de 2020, eu volto para qual linha do tempo? Eu volto para a linha do tempo em que eu sou alfa, né? E aí eu posso matar o meu Knut do passado, que recebeu o jogo do texto, e eu fico com as mulheres dele, né? Ou eu volto para a época em que eu sou beta mesmo. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu mudei a linha do tempo, são abertas duas linhas do tempo. A linha do Knut beta e a linha Knut alfa, né? Quando eu volto para o passado no buraco de minhoca, eu estou voltando para qual linha do tempo? Knut beta ou Knut alfa? Tá, então vamos devagar aí. O que a gente está falando... primeiro, temos que considerar duas diferenças aí. Eu estava considerando um caso em que você voltou para o passado e entregou a informação para o Knut de 2005. Quando isso acontece, você não teria exatamente um problema lógico nisso. É o que a gente chama de um paradoxo de bootstrap, né? O paradoxo de bootstrap é o quê? A causa gera o efeito, aí por conta desse efeito ele se torna uma causa da causa do passado. Então, o que está acontecendo aí? Você entregou a informação, vamos chamar o Knut de 2020 e o Knut de 2005. Você entregou a informação para o Knut de 2005, ele se tornou o Knut de 2020, que foi bem sucedido, mas se ele foi bem sucedido, porque ele só foi bem sucedido porque recebeu a informação. Então, você teria que voltar, quando você chegar em 2020, você teria que voltar para o passado e entregar essa informação de novo para o Knut de 2005 para ter uma consistência. Agora, o que você falou é ter matado o Knut de 2005. Se você matou, aí não tem como você ter voltado ao passado, porque você morreu. É o que a gente chama de paradoxo do avô agora. Imagina uma pessoa que volta para o passado para matar o avô antes do pai dela nascer. Se ela matou o avô antes do pai dela nascer, então ela nunca teria nascido. Mas se ela não nasceu, não teria como ela voltar e matar o avô. Então, você gera uma inconsistência. Então, tem diferença. O paradoxo de Bootstrap e o paradoxo do avô. Não sei mas, se por exemplo, digamos que, por exemplo, o Knut não queira virar alfa, né? É possível que, por exemplo, eu sou composto por algumas células, né? É possível que um átomo possa encontrar com ele mesmo no outro tempo, ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso encontrar comigo, isso não vai causar nenhum problema no espaço-tempo. Por exemplo, se eu encontrar comigo mesmo, isso vai causar algum problema, um paradoxo, qualquer coisa assim? Porque tem gente que diz que, por exemplo, você não pode encontrar com você mesmo. Se você encontrar,
acontece um revertério lá no espaço-tempo. Isso é possível? Você encontrar com você mesmo? O mesmo átomo pode ver sobreposição de átomos, assim? Pode. Essa é uma questão, essa é uma das questões problemáticas, né? Porque um dos problemas de considerar uma interpretação que você tem um espaço-tempo contínuo, né? É a questão da identidade pessoal, né? Quem é você, né? Se você é a mesma pessoa que está, se você no futuro é a mesma pessoa no passado, como é que você vai encontrar com você mesmo no passado? Então quer dizer que talvez em cada instante de tempo, você tem pessoas diferentes, né? O Theodore Sider, que é um filósofo da metafísica e filósofo da física também, ele considerou uma questão da identidade pessoal, né? De que em cada instante de tempo você tem um ser diferente, né? Então você é o Knut agora, mas um segundo depois já é outro Knut, né? Assim para todas as coisas. Só que isso é muito estranho, porque você teria uma enormidade de coisas, de seres, né? O mais natural é a gente pensar que somos os mesmos seres, as mesmas pessoas. Mas aí entra essa questão de como você vai resolver se você se encontrasse com você mesmo no passado, né? Por exemplo, é aquela questão, por exemplo, o W, do efeito borboleta, né? Por exemplo, quando você volta no passado, você altera, faz uma pequena mudança, uma pequena mudança. Aí você pisa lá sei lá, numa poça, e aquela aí gera um efeito, que depois faz com que alguém morra, e depois faz que haja um golpe militar no país. Ou seja, e aí quando eu volto para o meu tempo, eu faço uma pequena mudança no passado, e quando eu volto para o meu tempo, a minha realidade está mudada devido a um pequeno problema no meu tempo. Como que isso funciona, a questão do efeito borboleta? Isso pode. Porque isso aí inviabiliza a viagem no tempo. Porque aí, quando você volta no tempo, você nunca vai voltar para o seu tempo, entende? Que abre. Fala. Isso que eu comentei do paradoxo de Bootstrap e do paradoxo da avó, a gente está considerando uma linha do tempo fixa, né? Um determinismo completo, que é o que acontece naquela série Dark, né? Que foi febre aí durante esse ano, que é o quê? É uma linha do tempo fechada, em que o que acontece no futuro influencia o que acontece no passado e está tudo bem fechadinho ali. Os Terminador do Futuro é assim também, né? Não tem como mudar o tempo. Não tem como mudar. O que você faz não, o Terminador do Futuro 1 e 2, ele trabalha nessa premissa, que não tem como mudar o tempo. Não tem como mudar. A própria viagem do tempo faz com que o instrumento de viagem do tempo seja feito. Exatamente. Você volta para o passado, e o fato de você voltar para o passado já foi a causa do que você está querendo, por exemplo, gerar, evitar, né? Sei lá, um exemplo que eu pensei, né? Você quer voltar para o passado e evitar a facada no Bolsonaro, por exemplo. Mas só o fato de você ter voltado para o passado já desencadeou justamente o que levou a facada. Entendeu? E é isso que vai fazer com que você volte depois no futuro e volte para o passado de novo para poder. Já imaginou, o W? Se eu volto no passado, vou lá para Juiz de Fora, né? Espero o Bolsonaro lá retardado lá com a camisa do Brasil, né? Tá lá no colo do povo. Aí, tô Bolsonaro, mito. Aí eu vejo o Adélio Bispo, eu vejo ele com a faca na mão, né? Sim. Aí eu tomo a faca da mão dele e falo assim: seu retardado, é assim que se dá uma facada. Vou lá e dar uma facada no Bolsonaro. Entendeu? Aí eu mudo o espaço-tempo, né? O que acontece? Nesse caso, aí você está considerando um caso em que é possível alterar os eventos, né? Porque tem uma teoria que diz que na linha de tempo fixa, não importa o que aconteça, sempre vão acontecer as mesmas coisas. O que você está pensando é um caso em que tem alterações nos eventos. E aí, a gente entra numa possibilidade que é a divisão em diferentes linhas do tempo. E aí, o que acontece é o seguinte, só o fato de você ter voltado já gera uma divisão, né? Aqui você comentou do efeito borboleta, só para agora explicar melhor, né? O que é a ideia de efeito borboleta? É um termo que usaram para explicar que quando uma borboleta bate a asa em um canto do planeta, esse baterzinho de asa gerou uma diferença de pressão ali no ar, que gerou uma variação maior no ar, foi gerando mais variações, até gerar um furacão do outro lado do planeta. Então,
é a ideia de que uma variação muito pequena já desencadeia diferenças muito grandes. Então, só o fato de você ter pousado ali, sei lá, com alguma máquina do tempo que inventaram, ou ter pisado ali no passado depois de ter entrado no buraco de minhoca, só isso já gera uma divisão. E olha só, isso aí pode ser, tem uma teoria, uma interpretação, melhor dizendo, uma interpretação da teoria quântica, que a gente chama de interpretação de muitos mundos. Que é o quê? Aí o ouvinte talvez tenha, se ele não viu os outros programas, né, a gente comentou sobre mecânica quântica, mas vou falar de novo aquele exemplo do gato de Schrödinger, né, que funciona mais ou menos o seguinte, no nível quanto mais falar desse gato, não aguento mais matar esse gato, mas continua, fala, mata o gato. No nível quântico, no nível dos átomos, o que acontece é o seguinte, quando você tem um átomo, ele pode estar... Na física clássica, as coisas elas estão em estados bem definidos, né? Então, uma bola de futebol, ela está numa posição bem definida, você pode dar uma velocidade bem definida para ela. Mas átomos, eles não estão em estados, quando eles estão com uma certa grandeza, um certo estado bem definido, outras propriedades dele não vão estar bem definidas. Então, é possível que ele tenha uma sobreposição de estados. O que é uma sobreposição de estados? Quer dizer que é como se tivesse vários estados juntos ao mesmo tempo e quando você realiza uma medida, colapsa para um deles. Então, o exemplo do gato de Schrödinger é o quê? Você é um experimento mental, né? Ninguém fez isso de verdade. Ainda bem. Somos amigos dos animais aqui, né? Então, o que acontece é o seguinte, imagina que alguém pega um gato e pegue um dispositivo que ele tem um átomo que pode decair muito rápido, mas, quanticamente falando, o decaimento desse átomo pode ou não acontecer, porque ele está numa sobreposição de estados, em que se ele estiver, por exemplo, spin para cima, vai ativar um dispositivo que vai matar o gato. Mas se não tiver spin para cima, tiver spin para baixo, não vai acontecer nada, não vai matar o gato. Só que enquanto você não faz a medição, está numa sobreposição de estados. À medida que você pega o gato, esse dispositivo, fecha numa caixa e deixa ali e não olha. Então, o gato, o estado dele está sobreposto também com o sobreestado do dispositivo, a sobreposição, melhor dizendo. E o que acontece é que está nos dois estados ao mesmo tempo, ali com a caixa fechada. Então, é como se os dois estados estivessem ali juntos. O gato vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto você não abre a caixa. Mas na hora que você vai abrir, vai colapsar para um dos estados. E aí a pergunta é, mas o que aconteceu com o outro? E aí vem as várias interpretações. Tem gente que diz, não, colapsa para um deles e pronto, foi aleatório. Mas essa interpretação dos muitos mundos vai dizer o quê? Vai dizer que... Para cada estado existe um mundo diferente. Vai para como se dividisse em diferentes universos. Então, você vai ter um universo em que foi para o caso que o gato estava vivo, e teve outro universo que foi para o estado em que o gato estava morto. Então, cada decisão provocaria um universo diferente. Cada medida, né? Aliás, né? Existiriam bilhões de universos, porque existem milhões de sobreposições possíveis, né? Eu posso abrir a boca ou fechar a boca. Só isso aí já criei dois universos diferentes. Você pode entender isso. Cada decisão que você toma, né? Então existem infinitos mundos. Então existem infinitos mundos, segundo essa teoria. Infinitos mundos. Se essa interpretação estiver correta, né? Cada situação em que tem possibilidades diferentes, você vai ter, vai abrir para universos diferentes. Então, Sim. Aí, nessa coisa de voltar para o passado, você cria, né, uma situação diferente, abre, então, para linhas do tempo diferentes. Não, cara, aí começa a ficar difícil, cara. Para tentar entender a palavra da sobreposição de fatores. Por exemplo, o Knut. Aqui todo mundo acha que o Knut é alfa. Só que quando eu vou tentar pegar uma mulher, eu não consigo, eu sou beta. Logo, é como se o Knut fosse alfa e beta ao mesmo tempo. Eu sou o beta de Schrödinger, né? Na vida real, beta. Mas na internet me chamam de falso beta, de alfa, de comedor, de malhação, entre outros. Então, eu seria a mesma coisa, mesmo sendo
ser duas coisas mesmo sendo uma coisa só, né? E só quando você encontra com o Knut que você vê se o Knut ele é alfa ou beta, mais ou menos assim, né? Mais ou menos essa ideia, né? Não, mas é complicado mesmo, né? Se a gente está falando aqui de modo bem informado. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, já que existe a questão do efeito borboleta, quando você volta no passado, digamos que se fosse possível, você afeta com um alfinete lá no passado, você já vai mudar tudo, né? Você já vai mudar a sua linha do tempo. Logo, pelo que você está falando, você voltar no passado, né? Tem gente que diz que nem é possível voltar no passado. Tem gente que diz que não seria possível você encontrar com você mesmo no passado, porque o mesmo átomo, encontrado com ele mesmo, causaria um revertério no espaço-tempo. Mas digamos que isso fosse possível, você voltar no passado e encontrar com você mesmo também, né? Você fazendo qualquer mudança no espaço-tempo do passado, você vai alterar a sua linha do tempo. Logo, quando você voltasse para a sua linha do tempo, quando você voltasse no tempo de novo para 2020, você não ia voltar para 2020, você poderia voltar para outra linha do tempo, né? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Cara, como que existe a comunicação entre várias linhas de tempo diferentes? Porque se existe uma viagem no tempo, tudo isso aí, já existe uma bagunça enorme, né? Então, como que a gente descobre? A gente vai para a nossa linha do tempo ou a gente viaja entre linhas do tempo? Exatamente. Eu acredito, se essa interpretação estiver certa, né? Eu, pessoalmente, não acredito muito, mas se ela tivesse certa, você dividiria dois universos e eles não teriam comunicação em tese. Agora, tem algumas teorias aí, um pessoal inventa umas coisas de que talvez tivesse alguma comunicação, não sei como, mas talvez tivesse. Talvez o que acontece em uma linha do tempo interfira no que acontece em outra. Falavam disso quando se falou naquela coisa do efeito Mandela, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim. Muita gente acreditava que o Nelson Mandela já tinha morrido há muito tempo atrás, mas ele morreu em 2013. E aí todo mundo falou, não, mas espera aí, apareceu na notícia, né? Se não me engano foi 2013, né? Que Nelson Mandela morreu. Aí um monte de gente falou, espera aí, mas Nelson Mandela já não tinha morrido? Eu fui um desses, aliás. Eu achava que Nelson Mandela tinha morrido já. Aí falou, não, morreu em 2013. Aí, caramba. Aí depois que apareceu essa coisa, efeito Mandela, né? Aí muita gente falou, não, é porque numa linha do tempo, o Nelson Mandela morreu e você recebeu uma informação da outra linha do tempo. Mas, claro, que uma explicação mais provável é simplesmente que muita gente teve uma lembrança falsa mesmo, só isso. Outro exemplo era do episódio de Dragon Ball que foi interrompido pela queda das Torres Gêmeas. Quando não foi, né? Não estava passando Dragon Ball. Mas isso não aconteceu? Isso não aconteceu? Não, eu lembro perfeitamente. Em 2001, eu estudava à tarde, estava na 8ª série, e como todo bom beta, passava a manhã assistindo anime na TV Globinho. E eu lembro perfeitamente que quando deu o plantão da Globo, no Ataque das Torres Gêmeas, não era Dragon Ball que estava passando. Eu não lembro que estava passando, mas eu tenho certeza. Espiãs demais. Era aqueles espiãs demais. Acho que era. E não era nem o episódio que ele se transformou. E o pessoal dizia que foi justamente na hora que ele estava se transformando em Super Saiyajin 3. Não foi. Eu lembro perfeitamente que eu assisti o episódio que ele se transformou em Super Saiyajin 3 e não teve interrupção nenhuma. Mas isso aí são lembranças que a gente carrega aí, lembranças falsas mesmo, né? Eu, pessoalmente, não acredito que seja uma interferência da outra linha do tempo. Você já viu aquele filme Donnie Darko, meu? Já. Faz um tempinho que eu vi, mas vi. Esse filme, pra mim, é o melhor filme de viagem do tempo que tem. Mas você não se lembra do filme? Eu lembro que era sobre viagem no tempo, mas não era uma coisa tão focada assim. Aconteceu eu não lembro dos detalhes, né? Foi no final que ele jogou a turbina do avião para cair na casa, que tinha que cair na casa dele. Eu não lembro dos detalhes. Mas foi um evento só, pelo que eu me lembro. Não, acontece que ia cair de qualquer jeito na casa dele. Então parece que voltou no tempo para tentar mudar a situação, só que não poderia mudar o fato dele morrer. Então ele podia mudar várias coisas, só não podia mudar o fato dele morrer, entende? Ele ia morrer de qualquer jeito. Mas ele conseguiu acertar várias situações da vida dele, entende? Só que o filme, a última vez que eu vi milhares de vezes essa porcaria, né? Ele parece que é um loop infinito, né? Mas beleza. Então, cairia em paradoxo de Bootstrap, então, né? Que é a linha do tempo fixa em que
sempre vai ter o efeito sempre vai gerar causa e vai ficar no looping, né? Sim, Não a única sei. coisa que eu não consigo aceitar, eu consigo aceitar que é possível viajar no tempo para frente, através da teoria da relatividade, eu consigo aceitar que dá para voltar um tempo atrás pelo buraco de minhoca, acredito que não seja possível fazer isso porque nunca teve nenhum buraco de minhoca para cá, acredito que possivelmente esses ETs que aparecem por aí, eles são civilizações do futuro, que estão muito distantes da gente, e que chegam aqui através de buracos de minhoca, eu tenho plena convicção disso, né, de que eles chegam para cá, só que provavelmente eles não só estão separados da gente no tempo, mas também no espaço. Tá? O problema é o seguinte: o que não consegue caber na minha cabeça é a questão dos multi-espaço-tempo, entendeu? Das várias linhas temporais. Como que isso se comunica, entendeu? Porque senão vira igual o episódio do Rick e Morty lá, que você tem milhares de universos paralelos, tem um universo paralelo que o Knut é alfa, que o Knut é beta, que o Knut é gay. Quer dizer, sim, esse não é o universo que a gente vive hoje. A gente vive no universo paralelo que o Knut é heterossexual, tá? Então existem vários universos paralelos, né? E aí, assim, toda vez que você viaja no tempo, ou que você faz uma decisão, você cria um universo paralelo diferente. Isso é muito louco, cara. Isso aí, será que isso passa na navalha de Ockham, cara? Porque isso é tão complicado. Será que não existe uma teoria mais simples para explicar isso tudo? É complicado. E realmente não passaria numa navalha de Ockham, né? Embora eu acho que navalha de Ockham eu sempre achei estranho o pessoal falar que como se fosse uma verdade absoluta, mas é simplesmente que o pessoal acha que prefere uma teoria mais simples. Para mim, é uma questão de preferência, né? É possível que a realidade seja bem complicada. Dane-se a navalha de Ockham. Mas, enfim, não seria simples. Mas você sabe que tem um filósofo chamado David Lewis, e ele simplesmente parte do princípio de que todos os mundos possíveis existem, concretamente. Então, agora, exatamente, todos os mundos possíveis são uma realidade. Então, se você combinar isso com a interpretação da física quântica lá, não sei exatamente como será feito, mas seria simplesmente passar, né, de um mundo para o outro, eu acredito. Eu não sei, seria complicado juntar as duas, mas acho que dá para fazer isso. Mas mais simples que isso, bom, tem alguns palpites aqui, né? Eu sou mais. Isso aqui é assunto totalmente teórico, né? Então, o que eu faço aqui é ser palpiteiro mesmo. Mas o palpite que eu teria é que, bem, talvez simplesmente o nosso universo, ele. Embora a gente possa imaginar que seja possível, talvez no final das contas não seja possível deformar o espaço-tempo de modo a gerar toda essa possibilidade de viagem, buraco de minhoca, viagem ao passado, e talvez tenha alguma lei que a gente não compreenda ainda que... Talvez a gente esteja com minhoca na cabeça, só estamos fazendo lucubrações idiotas, né? Outra coisa, a interpretação dos muitos mundos é só uma interpretação de uma teoria, né? Nada garante saber, né? Que isso aí seja real também. E o David Lewis também, é só uma filosofia de onde ele parte, ele diz que coloca isso como premissa. Por quê? Porque ajuda a resolver outros problemas filosóficos. Mas, de novo, é uma coisa que ele colocou como premissa, que a gente não precisa aceitar. Então, tem outras opções também. A interpretação da relatividade também. Lembra que eu falei no começo que tem interpretações que dizem que não tem essa coisa de diferentes formas, diferentes do tempo passar de modo diferente, né? Tem gente que diz que simplesmente é porque os relógios funcionam de modos diferentes, em referenciais diferentes, e, na verdade, tem só um tempo absoluto, mas todas as demais coisas se deslocam de modos diferentes, com relógios diferentes, funcionando de modo diferente, dependendo da velocidade. Então, é possível reinterpretar a teoria da relatividade também. Tem a interpretação de Lorentz, né, que a gente chama. Tem uma visão também que diz que só o presente existe. E não existe passado e futuro, né? Sempre só o presente que está mudando o tempo todo. Caramba! Então, dá para ir muito longe nisso. Então, mas assim, aí é fechado. Eu só não consigo entender a parada da viagem no tempo, a parada de você abrir várias linhas temporais, entendeu? Porque, na minha cabeça, quando você afeta o passado e você volta pro... Só existe uma linha no tempo. Quando você afeta o passado e você volta pro seu tempo, você está voltando pro tempo em que você não é você, né? Então, não sei nem se você poderia encontrar com você mesmo. Então, para mim, toda mudança no passado necessariamente abre duas linhas temporais, né? E aí, como que você sabe se você está voltando no tempo para a sua linha temporal? Isso é muito complicado, cara.
Você teria que ter uma máquina do tempo que ainda viajasse para diferentes linhas temporais, né? Então não seria uma máquina do tempo, uma máquina de linha temporal. Uma máquina teria que ser uma máquina de viagem de linha temporal. Múltiplos universos também. E, sei lá, eu acharia também que seria, se você só pudesse voltar, se você estivesse preso naquela linha do tempo, então a sua viagem do tempo seria inútil, né? Porque assim, você criou uma nova linha do tempo, vão ter as mudanças naquela linha, mas o futuro de onde você veio não vai mudar em nada. E sim. Aí, sim. só mais uma última coisa, é que se for para pensar em viagem no tempo de um modo mais simplificado, é que agora, vendo a pauta que eu lembrei, né? Talvez seja possível não mandar você mesmo, o seu corpo, mas mandar informação. Então, e se fosse possível mandar alguma informação para o passado e não necessariamente você ir para o passado, você, o seu corpo, você inteiro ir para o passado, mas simplesmente mandar uma informação. Que seria a ideia de uma premonição, né? Mandar só a informação, aí você recebe uma visão do futuro e muda. Sim. Então, ao invés de voltar para o passado, eu posso dar uma lembrança pro Knut. Tipo assim, o Knut vai procurar o jogo do texto, aí o Knut vira alfa. Eu não preciso encontrar comigo mesmo, eu não preciso viajar no tempo, linhas paralelas, eu só preciso fazer uma informação no espaço-tempo. Mas aí não sei se também seria muito útil, né? Porque você ia continuar nessa linha do tempo, né? E aí o Knut do passado ia gerar uma outra linha, né? Aquele anime, Steins Gate, né? Trabalha isso, né? Que ele mandava informação. No começo ele mandava informação para ele no passado, mas só ele lembrava das diferentes linhas do tempo. Por exemplo, se eu mandasse um consolo no tempo para que tivesse um pau maior, né? Isso poderia mudar a minha vida. Como assim? Fala de novo. É possível mandar informação, é possível você mandar objetos também, professor. Você pode mandar um cubo mágico, você pode mandar um computador no passado, você pode levar um computador quântico lá para 1920, né? É possível você mandar objetos, ou não? Pela teoria, né? É possível, mas quanto mais massa tiver, né, mais energia você vai precisar, né? Sim. Mandar informação é o caso mais simples, né? Você sabe que... Você falou de computador para o passado, eu lembrei de outra coisa nesse assunto, que você sabe que teve na internet um tempo atrás um cara que se apresentou como um viajante do tempo, né? O John Tito, né? O John Tito, um viajante do tempo. Que, aliás, Steins Gate foi baseado na história desse cara, né? Sim. Cara, o cara viaja no tempo, né? Dizem, inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre isso, que o avô do Trump viajou no tempo. Você já escutou essa história? Que o avô do Trump foi um viajante do tempo? O avô do Trump é um viajante do tempo. Você já escutou essa história? O avô do Trump? Isso aí eu não conheço, não. Bota, amigos, isso aí é coisa de super mundo da internet. Se você procurar, vai no Google e fala assim, Donald Trump Time Travel. Amigos, depois que você vê, você não vai conseguir desver. Então, amigos, eu gostaria de fazer aqui um pedido para vocês fazerem comentários aqui, eu coloco aqui na tela, o que vocês fariam no passado, o que vocês voltariam no passado para fazer, na vida de vocês, né? Se eu pudesse voltar no passado, eu faria isso com a minha vida, né? Por favor, faça os comentários aqui que eu vou colocar na tela. O Knut, eu falei pensando, se eu pudesse voltar no passado, por exemplo, você tem algum parente que já morreu, amigo? Eu? Tenho alguns parentes que já se foram já. Você voltaria ao passado para dar um abraço? Tipo assim, não falar nada, só para dar um abraço em alguém que você, um ente querido, um pai que já morreu, uma mãe. Você voltaria ao passado? Não sei se queria alimentar de novo, assim, mais uma lembrança, né? Para ficar carregando. Acho que quando eu voltasse ia continuar doendo, né? Mas para rever pelo menos mais uma vez, acho que seria válido, sim. Eu sempre pergunto isso para as pessoas e eu sempre escuto duas respostas, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu apostaria na loteria e ficaria rico. A maioria das pessoas falaram isso, né? Mas por que pareça, sabe qual que as pessoas perguntam no passado? Né? As pessoas que eu converso falaram que voltariam no passado para comer mulher ou para não cagar relacionamentos do passado, entendeu? Se eu pudesse voltar no passado, eu tentaria ter uma história com fulano de tal que eu não tive oportunidade. Geralmente as pessoas que voltariam no passado, para eu rever pessoas que elas não podem ver hoje, ou porque estão mortas, ou porque elas viraram inimigas delas,
ou tentariam dar um novo sentido para a vida delas no passado. Porque tem muita gente que acha que já perdeu o melhor da vida delas, né? Por exemplo, o cara tá lá com 50 anos. Cara, ele tem poucos anos de vida, né? Digamos que tem mais de 50 anos, mas não tem a saúde, né? Para aproveitar a vida, né? Então ele não teve a oportunidade de fazer um monte de coisa que um playboy aí de 18 anos teve, né? Às vezes o cara fica rico com 50 anos, né? O cara, poxa, não é a mesma coisa que ficar rico com 15, entendeu? Então, basicamente as pessoas voltam no tempo para às vezes viver experiências que elas querem voltar no tempo para viver experiências que elas não viveram. O que você acha disso? Corrigir erros, né? Então, todo mundo tem essa vontade de, olha, eu sempre, o tempo todo, ficar lembrando, que merda que eu falei naquela hora, que coisa que eu fiz naquele dia, né? Como eu era trouxa na minha época de escola, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha hoje na época de colégio, no ensino médio, minha vida seria totalmente diferente. Então, é o nosso sentimento de querer corrigir os erros que nós cometemos no passado, né? O desejo que nós temos de não querer passar por esse sofrimento que nós estamos tendo no presente. Só que nós somos seres humanos, né? Nós, seres humanos, por natureza, fazem merda. Então, sim, mesmo que você corrija erros que você teve no passado, você faria outros erros, né? Eu poderia ter escolhido uma outra profissão, né? De preferência, alguma que desse mais dinheiro se eu tivesse um conhecimento... Se tivesse uma Red Pill, a Red Pill que eu tenho hoje, né? Pudesse voltar para a minha época de colégio, né? Eu podia dizer, não, faz uma coisa que dá um pouco mais de dinheiro, estuda essas coisas que você estuda por hobby, que você gosta de estudar por hobby só, né? Teria tido uma vida bem diferente, mas eu acabaria... na outra linha do tempo, eu ficaria pensando, puxa, mas e se eu tivesse feito, sei lá, uma coisa que eu gostasse mais de fazer, em vez disso que eu escolhi agora? Então, acho que mesmo que você mude o passado, você vai ficar pensando como seria se você tivesse feito escolhas diferentes, entendeu? Não, eu acho o seguinte, amigos, eu acho que a gente tem essas ideias de ficar voltando no passado, elas são boas para a gente fazer lucubrações, né? Mas a realidade é a seguinte, que a gente não pode mudar o passado. O que a gente pode mudar é o futuro, né? E o nosso presente, principalmente. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que aceitar o que aconteceu na nossa vida, porque nós, amigos, nós somos o produto do nosso passado, das nossas experiências. Então a gente tem que aceitar que as coisas ruins que nós fizemos, inclusive nossas decisões ruins, né, produziram aquilo que nós somos hoje. Né? E a única forma que nós temos de voltar no passado para evitar erros, infelizmente, não é pra gente, amigos. Por exemplo, uma vez eu encontrei com uma pessoa que tinha 16 anos, né? E a pessoa estava escolhendo profissão. E eu cheguei e da forma mais, assim, empática possível, eu evitei que a pessoa escolhesse a minha profissão. Então ali eu me senti como se tivesse voltado no tempo e evitado uma cagada, entende? Porque eu conversando com uma pessoa que eu parecia comigo, evitei fazer uma cagada. Teve uma vez, cara, que eu conversei com uma pessoa que eu não sabe aqui que eu demorei muito pra beijar na boca, né? E aí eu conversei com um garoto muito parecido comigo, que tava falando assim, que noite eu sou apaixonado por uma menina da minha sala, né? Aí eu cheguei pra ele, eu vi no olhar dele, cara, que ele era muito parecido comigo. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você vai falar isso, isso, isso e isso. Enchi o garoto de confiança, e aí ele foi. Aí depois, no dia seguinte, adivinha o que aconteceu? Ele conseguiu? Não, ele não apareceu. Ele sumiu. Ele não apareceu. Só que depois de muitos meses, o garoto chegou para mim, me encontrou comigo de novo, falou assim, Knut, eu tenho que te agradecer. Eu tô namorando por sua causa, né? Graças a você, eu dei meu primeiro beijo. Aí, cara, naquele momento, eu cheguei até emocionado, cara. Foi como se eu tivesse voltado no tempo, cara. E através do meu conhecimento, eu tivesse conseguido fazer algo que eu não consegui na minha época, entendeu? Porque na época eu não tinha informação. Então, eu dei informação pro garoto e ele conseguiu ter sucesso, entende? Entendeu? Assim, a questão de... Teve empatia por essas pessoas, você se viu nelas, né? E aí, por elas não tiverem seguido o mesmo caminho que você seguiu, você se sentiu orgulhoso, porque é como se você se viu nelas, né? Foi como se você tivesse seguido aquele caminho. Eu acho que nós podemos voltar no tempo através da empatia. E mais do que a gente pode fazer, amigos, é que a gente não precisa de uma máquina do tempo para mudar a história da nossa vida.
A única coisa que a gente pode mudar é a nossa visão de mundo, né? E através disso, a gente pode mudar o nosso futuro, que é muito mais importante do que o nosso passado. Eu acho que é isso que a gente pode deixar bastante claro, que todas essas ideias de voltar no tempo, isso aí são de pessoas que geralmente elas se arrependeram. E a gente tem que aprender a aceitar as coisas ruins da vida da gente, né? A gente tem que ficar de bem com a nossa história, né? E bem ou mal, esses arrependimentos, todas essas lucubrações, só vão fazer a gente desviar o foco de que a única coisa que a gente pode controlar não é o passado, e sim o futuro. Concorda comigo, Davi? Exatamente. Exatamente. Embora você falando nisso, né, de fato, eu tenho esse problema de ser apegado ao passado também, né? Eu fico toda hora lembrando na minha cabeça, putz, o que eu fiz aquele dia, o que eu fiz aquela vez. Coisa de jardim de infância até, caramba, aquele moleque que fazia bullying comigo no jardim de infância. E até hoje eu carrego essas feridas aí, essas lembranças, e é difícil, né, desapegar do passado, né? E vou ouvindo você falar isso, olho para mim e penso, cara, não, você tem razão, tem que pensar no futuro. Mas é difícil desapegar do passado, mas eu concordo com o que você falou. A gente só pode mudar o futuro mesmo, né? Então, o jeito de pensar, pense o que você vai fazer hoje para que o seu eu do futuro não sinta a vergonha do seu eu do passado, que é do presente. Amigos, não deixe que aquilo que você é hoje possa prejudicar aquilo que você venha a ser no futuro. Então é isso, exatamente, amigos. Até a próxima. Dá tchau pra eles. Tchau, amigos. Arriu. Arriu no tempo. Arriu no futuro e arriu no passado. Arriu no futuro, arriu no passado. Arriu em todos os universos paralelos, nas linhas temporais. Arriu nas 4 dimensões.